Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Lucas, diretor de operações da New Safety. A gente está aqui novamente para fazer o Conversa com o Especialista, com oferecimento aqui do Instituto New Safety. E hoje a gente está com uma fera sensacional do nosso mercado, que é o Pedro da Aidor. Pedro, obrigado mesmo por ter vindo aqui para compartilhar as ideias, também disseminar um pouco mais de conteúdo para todo o nosso público. Obrigado pessoal, obrigado Lucas por estar aqui. Super importante esse trabalho de vocês de divulgamento de informações, né, dentro do nosso meio. Acho que é um meio que precisa realmente de conteúdo de qualidade, como vocês têm oferecido aqui. Então, prazer estar aqui, obrigado aí pela oportunidade. Pedro, a gente tem uma pergunta aqui, que é do Carlos Alberto, que é engenheiro lá em Porto Alegre, lá no Rio Grande do Sul. Uma das perguntas que ele mandou para a gente foi: quais orientações sobre a necessidade de verificação da pressão no cilindro a cada 6 meses? E complementando, qual normas a gente utiliza para nos auxiliar? Carlos, obrigado pela pergunta. É uma pergunta super importante. Aqui nós vamos tratar basicamente, né, e utilizar a NFPA 2001, né, como norma que vai regir essas questões de manutenção, né, instalação dos sistemas por agentes limpos, tá? Entrando na sua pergunta agora, né, respondendo, a gente tem 2 parâmetros principais, né, aí a serem avaliados. O primeiro deles é a questão da pressão, tá? E o que a NFPA nos fala, Lucas? Ali no capítulo 11 de manutenção, que a gente deve, né, checar deve se verificar essa pressão rotineiramente, né, a cada 6 meses. E aí, dentro do plano de manutenção ali de inspeção, a gente não pode perder mais que 10% ali da pressão nominal do cilindro, estabelecida através do manômetro, né, ou instrumento ali, né, visual de medição da pressão do cilindro, tá? E atenção para o seguinte ponto: a pressão do cilindro, pela questão do gás, ela não é estática. Então, muitas vezes, se você, Carlos, fizer uma medição hoje, né, em algum mês aí, em 2023, e fizer uma outra medição daqui a 6 meses, né, seja em 2024 ou outra data, provavelmente as medições não vão ser iguais, tá? Porque existe variação de temperatura e essa variação de temperatura influencia na pressão do cilindro também. Então é importante se conhecer também qual é a pressão ideal para aquela temperatura onde o cilindro está instalado, e a partir disso a gente faz a análise se há ou não perca de pressão no cilindro, tá? Segundo ponto que você me perguntou sobre a questão do peso, aí sim nós temos que utilizar algum dispositivo ali de medição, né? Uma balança, ou algum elemento também que seja aprovado pelo próprio fabricante ali do cilindro, para que a gente possa medir esse peso do cilindro e consequentemente a quantidade de agente. Certo, Lucas? Bacana, Pedro. E vai de encontro com a próxima pergunta que a gente tem aqui, que é do William Gomes, lá de Belo Horizonte, que ele pergunta: como diferencio a pressão do cilindro com a quantidade de agente? É a mesma coisa? Não é a mesma coisa, William, né? São 2 parâmetros, né, diferentes aí. A pressão do cilindro, normalmente a gente avalia, né, averigua com um manômetro, né, ou algum outro dispositivo, né, que possa, né, medir pressão, e o peso do cilindro através de uma balança ou algum outro acessório, para que a gente consiga realmente saber se há ou não perca de produto, né? E aí, talvez até a próxima pergunta o que eu faço, né, Lucas, se houver essa perda de produto? A NFPA recomenda que, se houver mais de 5% de perda do peso, esse cilindro seja reenvasado, né, ou até mesmo substituído por um novo, certo? Bacana, né, Pedro? Porque quando tem esse risco de tirar o cilindro para reenvasar ou para reavaliar dentro de um ambiente controlado, o cliente vai acabar ficando sem proteção, né? Então, tem que tomar muito cuidado e ser um planejamento bem estratégico para quando fizer isso, né? Perfeito, Lucas. Até alguma das opções, né, que o cliente pode ter também é ter um cilindro substituto, né, um cilindro reserva, ou até mesmo uma bateria reserva no mesmo manifold. Isso facilita na hora de se fazer esse processo de troca de cilindro, manuseio, garantindo ali 100% ali da proteção durante essas manobras aí em que o cilindro, eu tenho que retirar, né, alguns dos cilindros do sistema. É isso. E uma pergunta que a gente não recebeu, mas levando em conta isso, o cliente não tem um cilindro reserva, não tem nada, o que ele pode fazer de medida para ter um ambiente minimamente protegido?
Certo, vamos lá. Os primeiros pontos aqui que ele tem que garantir, né, que o sistema tem eficácia, é a integridade da sala. O que significa o termo integridade aqui pela NFPA? Agora trazendo um pouquinho mais para o lado técnico, tá? É garantir que aquela sala, aquele volume, seja, né, estanque ou até parcialmente estanque, né, que garanta que no momento de uma descarga ali, de uma liberação de produto, eu consiga concentração, né, suficiente para extinguir o meu incêndio, né? Seja ele um incêndio classe A, né, de superfície, um classe B de líquidos inflamáveis ou até mesmo um elétrico classe C. Então, para cada tipo de agente, nós vamos ter que garantir essa concentração mínima. Pedro, a gente vai para mais uma pergunta que é do Francisco, também de Belo Horizonte. Os mineiros estão mandando muitas perguntas aqui para a gente. Qual a importância de avaliar o ambiente? Vai de encontro nisso que a gente estava conversando agora há pouco. O que a gente tem que se atentar quando a gente vai fazer um sistema de supressão? Qual é a maior preocupação que a gente tem que ter no ambiente? Vamos lá, Lucas. Boa pergunta do Francisco. É um item até relacionado um pouquinho ao projeto, ali a fase de instalação desse sistema, né? E aí a gente tem alguns itens básicos, né, para se verificar, né? Para dimensionamento e instalação do sistema. Volume, temperatura, altitude, né? São itens básicos ali do dimensionamento da parte do gás. Mas a questão da integridade também do volume ali com uma aplicação ali do Dorfan Test, né? Que é um teste ali utilizando equipamentos que avaliam, né, se esse ambiente ele consegue manter a concentração do agente durante a descarga ou não, é super importante, é mandatório pela NFPA e a gente sempre também instrui o cliente a executar essa etapa. Só o projeto não é suficiente. Pedro, agora uma das perguntas que a gente recebe até mesmo nas visitas dos clientes, você já deve ter recebido, é qual a frequência que a gente tem que fazer os testes nos sistemas que a gente tem instalados? Perfeito. Vamos mais focar na parte de supressão, que na parte de detecção e alarme, que é um sistema conjunto com o sistema de supressão, aí a gente segue a NFPA 72, e eu acho que o público gostaria mais de saber sobre o sistema de supressão. Quanto tempo a gente faz a recarga do cilindro, ou a avaliação do cilindro, o que a gente tem que ter de pontos de atenção no nosso sistema de supressão por agentes limpos, que a gente está aqui no tema. Acho que essa é a pergunta mais questionada ali pelos clientes mesmo, principalmente para quem já tem sistema instalado, tá? Então vamos dividir aqui o plano de manutenção e testes, tá? Pela NFPA 2001, a gente tem 3 itens, né, no plano de manutenção e testes. A inspeção mensal, a inspeção semestral e a anual, né? Em cada uma delas existe um roteiro mínimo a ser feito, é super tranquilo, tá? Não requer nenhuma complexidade na manutenção, na inspeção mensal, né? Basicamente ali a gente vai verificar pressão do cilindro, né? Danos físicos ali que sejam muito, né, aparentes ali, que o próprio dono do sistema, o próprio cliente consegue identificar, tá bom? Já nas inspeções semestrais e anuais, o ideal é que se tenha mesmo profissionais capacitados, profissionais que já trabalham no mercado de incêndio, porque a gente vai elevar um pouquinho o nível da inspeção, tá? Aí a gente vai realmente aí realizar a pesagem dos cilindros e fazer outras verificações, né, ali de crosslink ali com a detecção e alarme, né? Testar a cabeça de comando elétrico e outros dispositivos ali para que se tenha certeza mesmo que quando o sistema precisar ser acionado, ele vai performar da forma que ele foi projetado, tá? A anual, queria acrescentar um item especificamente, que é as suspensões das mangueiras. Uma vez por ano aí se recomenda avaliar a integridade delas para ver se a gente não tem nenhum tipo de rachadura, mau uso, né? Dobra excessiva, curva excessiva, né? A mangueira ela tem ali uns parâmetros, né, ideais de instalação. E aí nessa inspeção anual a gente vai garantir que o sistema está dentro dessas conformidades. Falando agora um pouquinho mais de tempo, tá? Das manutenções dos cilindros aí a cada 5 anos, né? Pela NFPA, né, a gente pode realizar uma inspeção visual, né, a cada 5 anos e se recomenda um teste hidrostático aí em caso de disparo de um cilindro. Então, vamos dar alguns exemplos aqui. Tem um sistema, o sistema não foi disparado, né, e atingiu 5 anos, né? Eu tenho duas opções. Ou eu sigo com a inspeção visual seguindo os padrões da DOT, né? Existe uma série de requisitos para serem atendidos. Ou eu posso tirar o meu agente de dentro do cilindro, eu segrego ele, né, em um recipiente adequado na estação de invase, faço o teste hidrostático do cilindro, né, avalio se a integridade dele ainda está boa
volto esse mesmo agente que nós retiramos para o cilindro, repressurizo e reinstalo no cliente. Tá? Segundo cenário, tive um disparo do cilindro em menos de 5 anos. Preciso fazer o teste hidrostático novamente? Pela NFPA 2001? Não. Tá? Eu posso utilizar ainda, está válido ainda o período de teste hidrostático, a não ser que existam realmente pontos de corrosão ali, né, que a gente chama de pitch, que possam realmente danificar a integridade do cilindro. Aí sim a gente precisa revalidar novamente com um teste hidrostático, ok? Bacana. E o que eu queria também perguntar para você, como especialista nesse segmento de incêndio, o que você já enfrentou em campo com problemas do sistema de detecção estar mal programado com a interface do sistema de supressão? Que isso é essencial ter um alinhamento unifilar ali para a gente ter um combate certeiro. Perfeito, né? Lucas. Olha, no que eu já pude visitar alguns clientes e algumas instalações, o ponto mais crítico que eu enxergo não está relacionado ao hardware, por incrível que pareça. O ponto mais crítico que eu enxergo aqui é com relação ao treinamento das pessoas que operam esse hardware. Acho que essa falta, às vezes, muitas vezes, da reciclagem, né, e a segurança que o cliente tem que ter para operar sistemas são fundamentais aí para que na hora de um sinistro o cliente consiga operar ou que o sistema performe da forma adequada, né? Então, saber operar, saber os procedimentos de segurança ali em caso de disparo ou em caso de incêndio são fundamentais aí, e é o ponto que eu enxergo de mais crítico. Na parte do hardware, a gente tem os especialistas, tem a New Safety, né? Tem os técnicos da New Safety, toda a sua equipe aí preparada. Então, dá para deixar esse tema mais técnico com o pessoal de campo. Agora, realmente, o treinamento, o dia a dia, é com o cliente. E aí que entra os treinamentos periódicos para que o cliente se sinta seguro aí numa instalação de agentes limpos. Hoje a gente teve uma participação do Pedro aqui no Conversa com Especialista, com oferecimento do Instituto New Safety. Pedro, obrigado, cara. Obrigado. Eu acho que o pessoal teve um conteúdo bem bacana e que você venha mais vezes aqui para a gente cada vez mais disseminar conteúdos importantes para as pessoas, tanto clientes, tanto instaladores, tanto projetistas, que as pessoas cada vez mais tenham conteúdo de sistemas contra incêndio, né? E obrigado pela participação. Fique à vontade aí para agradecer a galera. Obrigado, pessoal. Obrigado, Lucas, pela oportunidade. Acho que é um trabalho, de novo, super importante aqui do Instituto New Safety para divulgar informações técnicas, né? Mas de uma maneira simples, né? Didática, né? Que o próprio usuário entenda e que a gente realmente melhore a nossa cultura aqui, né? De proteção contra incêndio. Obrigado e até mais. Gente, obrigado. A gente encerra por aqui e não se esqueçam de entrar no nosso site, ver o conteúdo, mandar as perguntas nas redes sociais e a gente daqui a pouquinho está de volta para um próximo Conversa com Especialistas para trazer mais informação para vocês. Valeu!